Fala pessoal, tudo bem? Ai, eu já tava morrendo de saudade de vir aqui conversar com vocês, viu? Só me, assim, dando uma pequena satisfaçãozinha, porque o meu Instagram, eu fui tentar postar umas fotos e ele meio que deu uma travada. Ele nem posta a foto que eu quero postar e nem dá opção para eu cancelar. Aliás, se alguém estiver assistindo e souber como resolver isso, me ajudem, por favor. E aí eu não consegui nem postar a divulgação da live de hoje, então fica aí como uma live surpresa para vocês. Super importante. Creio que quem entrar vai ser muito abençoado com o assunto e eu já vou chamar aqui a Ana pra gente começar. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Gente, o assunto de hoje é importantíssimo. Ai, eu tô nervosa, porque eu tô com tanta saudade da Ana. Nem coloquei filtro hoje, ó. Vim sem filtro mesmo. Bi, Vi que saudade. enormes de você, olha aqui, ó. Coração mais perfeito. Nem acredito que eu Cara, você tô tá me aqui. escutando? Você Eu tá me tô. escutando, Você Bi? tá me Senão eu vou pôr ouvindo? meu microfone. Não, eu tô te Tô, ouvindo. tô te ouvindo. Tá conseguindo me ver bem? Tô. Ótimo. Como é que Muito, você tá? tô ótima, muito obrigada. Agradeço muito o convite por estar aqui. Quero dizer que você está fazendo um trabalho muito legal de não só Obrigada. ser abençoado com as suas amizades, que tem tanto conhecimento, mas de usar os seus contatos para estar também levando conhecimento para outras pessoas. Essa era a ideia. Através das lives, eu queria que os meus amigos se interagissem entre eles. Uhum, E, assim, falasse um pouco sobre o assunto que cada um manja, né? correto. Porque, igual eu, todos os assuntos abordados, que foram os assuntos que vieram, assim, na minha cabeça para fazer a live, eram assuntos que eu tinha necessidade de aprender. E eu creio que se eu tenho necessidade de aprender, várias pessoas também têm. Com certeza. Então, é mais, eu creio que todo mundo tem sido grandemente abençoado com as lives. E hoje, tô mega animada com a sua live. Ah, eu também. Obrigada por me convidar. É um prazer enorme estar aqui e eu realmente espero contribuir. Gente, a Ana é uma amiga da minha irmã de início, né, Ana? Que elas se conheceram lá nos Isso. Estados Conta a Unidos. história. E aqui, a Aline, acho que é a Aline, né, que entrou. E aí, elas. E ano passado que a Ana veio. Ano passado ou esse ano, B? Foi ano Ano passado, passado. setembro Ano do ano passado, passado. a Ana veio ficar com a gente lá em Porto Feliz. Isso. E ela se tornou a minha bi, que é a minha Tem BFF. que explicar, né? E os BFF. invejosos morrem de invejas. Ai, sem comentário. Mas você é, Bê. Best friends forever. E hoje a live é sobre a importância do inglês. Sim. Então, Ana, a live é toda sua. Ai, obrigada. Então, gente, eu sou muito suspeita em falar sobre esse assunto porque sempre fui apaixonada por inglês. E o meu sonho sempre foi falar inglês fluente. E eu, durante a nossa live, eu vou também estar contando um pouco do meu testemunho, né? Porque eu não quero Isso. só falar da importância, de repente, monetária, da importância de você viajar. Mas eu acho que a principal importância é de você estar cumprindo o seu propósito de vida aqui na Terra. E eu creio que quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais capacitado a gente fica, mais o Senhor tem liberdade de nos usar e de cumprir os próprios planos que Ele tem para a nossa vida, né? Sim. Então, assim, o mundo ele é globalizado e por isso a língua que o mundo fala não tem muito para onde correr. Tem se falado muito aí que o mandarim vai tomar o lugar do inglês, mas não sei, né? Talvez no futuro mais próximo. Mas agora Inglês é o inglês, né? o inglês é o inglês, exatamente. Ai, Bi, mas posso Então, falar? pode. Cara, eu acho que tem que gostar também, né? Assim, lógico que é uma língua muito importante. Mas igual Uhum. acho que quem gosta é um pouco mais fácil, será? Assim, menos complicado?
Eu acredito que sim. Tudo que envolve paixão e interesse torna-se mais fácil de fazer. Mas uma coisa também que eu queria falar é a gente sempre tem que ter também um grande porquê. A gente, às vezes, nem sempre precisa estar amando o que a gente está fazendo. Mas se você tiver um propósito do porquê fazer aquilo, você acaba automaticamente gostando do que você está fazendo. Porque você sempre vai se lembrar do grande porquê. Então, mesmo que você não goste muito de inglês, tenha um pouco de dificuldade, eu creio que vale a pena você pensar, de repente, no porquê você quer fazer, no que isso vai agregar na sua vida, aonde que Deus pode te levar com esse conhecimento. Eu creio que, mesmo se surgir dificuldade no caminho, você vai conseguir permanecer, porque você vai se lembrar sempre do grande porquê que você está fazendo aquilo. Uhum. Ai, Bi, agora eu vou ter que aprender. Vou ter que aprender. Mas é o que eu digo também, assim, existem outras línguas também, né? Lógico que eu vou sempre puxar a sardinha pro inglês, que sempre foi minha grande paixão, mas eu até recomendo as pessoas que podem começar com o espanhol, que é uma língua que às vezes é mais próximo do português, com o italiano, que tem a mesma matriz, né, que é o latim, com o francês. Então, quanto mais língua você falar, melhor. E o legal de você aprender várias é que quando você aprende uma e fala fluentemente, para você poder aprender outras fica muito mais fácil, porque você meio que pega Sim. a manha do processo de aprendizado e a mesma técnica que você usou com uma, você acaba usando com outra também, né? Eu tô aprendendo italiano Certo. e eu tô amando. É uma Uhum. coisa assim que eu vi que eu gosto, sabe? Certo. E parece aí que eu tenho um pouco de facilidade de falar, né? Acho que não sei se é por causa Sim. da família e tudo. Mas o inglês eu aprendi na escola, e por Uhum. mais que as outras línguas assim, são importantes, quem gosta, tem amigos meus que fazem japonês, não sei como que faz, É. mas fazem e super Correto. falam. Uhum. Mas é que o inglês, ele meio que abre portas para o mundo inteiro, né? Porque todo lugar vai falar o inglês, não é? Vai falar o inglês, exatamente. Hoje em dia, tem esses estudos que mostram que quando você fala inglês, você ganha mais no seu trabalho. Em qualquer lugar do mundo que você for, tem alguém que fala o inglês. Então, eu creio que seria um caminho mais fácil para você começar a interagir melhor com o mundo, né? E até mesmo também, se você quiser, você é super interessado em missões, ter o inglês também para fazer missões é muito legal. E eu digo, Uhum. puxo muito a atenção para isso, principalmente nós brasileiros, porque a gente fica só no português. E muitas das vezes arranha um espanhol, mas aquele portunhol, né? Não vai estudar, aí muda o sotaque um pouquinho, fala um pouco, acho que está falando portunhol. E como eu tive Arrasando. já está arrasando. E como eu tive a oportunidade de morar fora, eu Olha o percebi que Cafetara falando. Você quer, você pode. hashtag você quer, vamos subir essa hashtag, gente. E como eu tive a oportunidade de morar fora, eu percebia que era uma dificuldade do brasileiro de chegar lá fora e passar por algumas dificuldades por não saber a língua. Aí que aprendeu o inglês quando está lá fora, quando já era para estar chegando lá falando. Eu percebia que Sim. pessoas de outras nações, principalmente da Europa, já chegavam lá, por mais que não falasse perfeito, mas conseguia se virar, né, e tal. Então, acredito que nós precisamos despertar um pouco mais para a gente se tornar, quem sabe, um país bilíngue. E não passar tanto perrengue lá fora, né? Então, estava falando um pouco, né, do grande porquê, que é o propósito que nós temos que ter. Isso vai do impacto também que a gente quer gerar no mundo. Eu creio que o Senhor quer levar a gente para tantos lugares, fazer tantas coisas. E, assim, Deus não é limitado. Ele pode fazer o que Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Mas, às vezes, a gente não participa de todos os planos que Ele tem para a nossa vida, porque a gente se limita não adquirindo esse Não está conhecimento. preparado, né? Não está preparado, exatamente. Você sabe que teve, quando eu participava lá da igreja do Vila Antártica, que era a sede aqui em Bauru, Sim. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, a nossa professora da escola bíblica já incentivava a gente a tirar o passaporte, porque ela trabalhava numa empresa que teve uma época lá que precisou ir fazer
como falo, um treinamento fora e foi quem tinha o passaporte. Quem era o escolhido para ir não foi porque não tinha o passaporte, não dava tempo de tirar. Exatamente. E assim, isso ficou muito na minha cabeça. Tanto é que logo depois eu tirei o meu primeiro passaporte, eu nem usei, ele acabou vencendo sem usar, mas eu guardei muito isso para mim. Se eu estou preparada, pode ter certeza que eu vou ser a primeira escolhida para ir em tal lugar, né? Exatamente, muito frustrante, né? Você ter oportunidade e não estar preparada para aquela oportunidade. E quero contar um pouquinho também da minha história com o inglês, porque foi desde pequena que eu faço curso. Venho de uma família muito humilde, mas o Senhor levantou uma tia minha para me abençoar. E ela resolveu pagar um curso de inglês para mim. E eu devo muito tudo isso aos meus pais também, porque foram muitas dificuldades para eu concluir esse curso, chegar até o final. Na minha adolescência eu vacilei um pouquinho, mas eles me incentivaram, me ajudaram, me formei no inglês, né? Mas nunca iria imaginar... Deixa eu fechar a janela, Bia, um minuto. Pode fechar. Mas nunca iria imaginar que eu teria oportunidade de um dia ir morar fora. E no meu trabalho, um dia, eu estava querendo trocar de setor e meu chefe falou, para você trabalhar nesse setor, você tem que falar inglês fluente. E eu tinha terminado o meu curso, mas não tinha o inglês ainda, fluente, né? Então, fui procurar um curso perto do meu trabalho e nesse prédio que tinha um curso, tinha uma agência de viagem. Então, eu falei assim, em vez de fazer um curso, eu acho que eu vou fazer um intercâmbio lá fora, porque vai me dar a oportunidade de aprender o inglês, né, melhor, onde ele é falado. E daí surgiu a oportunidade, fui, viajei e não imaginei. Eu estava achando que eu iria para os Estados Unidos fazer só o intercâmbio. Cheguei lá, Deus fez grandes coisas na minha vida. Conheci uma igreja maravilhosa, onde pude servir, onde pude conhecer outras pessoas, fazer amizades que eu cultivo e tenho até hoje. E hoje eu tenho a oportunidade também de não só falar, mas também de passar esse conhecimento para outras pessoas, que é uma grande satisfação que eu tenho. E eu acho muito legal, porque assim, como eu estive onde elas estão agora, eu consigo ajudar, porque eu consegui sair dali e cheguei até a fluência. Que muitas pessoas, quando aprendem, elas pensam, nossa, será que um dia eu vou ser fluente? Eu falo, não, um dia eu também estava nesse mesmo lugar, desejando ser fluente, e eu consegui chegar, então você consegue também. E talvez aí também tá o erro, né? Igual, várias vezes eu, quando comecei, eu já queria sair falando. E aí, quando eu não conseguia falar, vinha uma frustração e eu largava a mão. Então, acho que também quem quer começar, saiba que existe todo um processo. E que se você seguir ali bem um pouquinho por dia, você vai chegar no fluente. Não adianta já querer começar que não vai dar certo. Exatamente. A gente que é cristão, a gente entende muito bem essa palavra processo, né? Porque Deus coloca a gente, às vezes, em vários processos que não dá pra gente dar um passo além da perna. Então, é o que eu digo sempre, gente, tem que se dar tempo. Eu digo isso porque aprender uma nova língua é como se você estivesse levando o seu cérebro para a academia. Quando você vai para a academia, nunca fui para a academia, vai a primeira vez, você vai voltar toda dolorida. E aquela dor não pode te impedir de voltar no dia seguinte ou 2 dias após e continuar fazendo a rotina. Então é mesmo. Obrigada, Li. Isso. Vai ver nos comentários aí, você vê as perguntas. Ai, tô vendo, Bia, então. Então tá. Então, o inglês é a mesma coisa. Eu digo isso porque a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei na casa de uma família que era o pai, a mãe e o adolescente. Então, com o adolescente, a conversa é papum, né? Era inglês daqui, inglês de lá. E eu não estava acostumada com o inglês 24 horas por dia. Eu me lembro que eu tinha muita dor de cabeça. Tinha hora que meu cérebro parecia que literalmente desligava. Quando o povo chamava meu nome, eu nem sabia onde é que eu estava, o que estava acontecendo, qual que era a conversa. Só que aí depois, como lá não tem descanso, que você liga a televisão é inglês, você liga o rádio é inglês, você vai na rua é inglês, então meu cérebro ele foi se acostumando a esse bootcamp do inglês. Então, fui me acostumando e quando eu vi eu já estava entendendo. Então, a gente que está aqui no Brasil tem um pouco de dificuldade, porque é difícil de fazer uma imersão 100% aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente pode melhorar isso, né? Fazer uma imersão o máximo que a gente pode. Mas sim, é possível. Então, é uma questão de você se dar tempo e absorvendo. É meio que por osmose. Quando você vê, você já está falando. Mas tem que ter umas técnicazinhas e o importante que é o empenho também, a dedicação. Sim.
Tem alguma pergunta aí, Bi? Posso continuar? Eu já fico falando aqui. Não, pode continuar, gente. Eu só queria falar que a Ana é uma super professora. Teve um tempo que a gente começou a fazer as aulas, né? Lá Isso. durante a Foi bem semana e legal. depois acabou que não deu mais, mas o jeito que você ensinava que era assim, bem dinâmico, Uhum. super faz diferença, assim. Sim, sim, eu gosto de trazer esse dinamismo. Para ficar uma coisa mais assim, do dia a dia, coisa que você realmente vai usar e não ficar só no livro, né? Uhum, Outra dica que eu queria dar também no processo de aprendizado do inglês é de trazer outras pessoas no seu processo de aprendizado. E eu gosto muito de usar aquele versículo da Bíblia de Eclesiastes, né, que fala que é melhor serem dois do que um, né, porque uhum, a paga do trabalho é melhor. Então, de repente, você ter um irmão, uma irmã, chama ela para fazer com você, um amigo, porque quando você troca experiências, você pode praticar a língua com outra pessoa, também muito melhor para você poder aprender, né? E eu digo isso uhum. também, você lembra quando a gente queria caminhar, só que ir caminhar de manhã era difícil? Mas quando a gente É, juntou os propósitos, falou, Bia, ó, você me acorda de manhã se eu não levantar, Ana, você me sim. acorda. E nós duas fomos, caminhamos por muito tempo, né? Porque a gente juntou os nossos propósitos e conseguimos fazer essa caminhada. Então, no inglês é muito. Quando eu não tava com força e com ânimo para ir por mim, eu falava, não, mas a Ana tá lá esperando, eu vou por ela. E aí no final ia Exatamente. e era super gostoso, né? Super gostoso, exatamente. Então, acho que você adicionar mais uma pessoa na sua caminhada de aprendizado do inglês vai super ajudar. É aquilo, você sozinho, você vai mais rápido, mas você acompanhado, você Uhum, vai muito mais longe. Eu gosto muito desse quote. sim. E outra coisa que eu queria falar também é que é importante você ter técnicas, né? E você aprender a pensar em inglês. E eu acho que esse é o maior desafio que as pessoas têm, que como eu falei, para você aprender bem a língua, é importante que você faça uma imersão. Porque se você não Uhum, fizer imersão na língua, você nunca vai perder aquela mania de traduzir tudo na sua cabeça. E uhum, quem já viajou, já falou inglês com outra pessoa que fala um pouco melhor, já viu que trazer tudo na cabeça não dá certo. Por quê? O português tem uma estrutura gramatical diferente da do inglês, né? A gente uhum. fala carro azul, né? O adjetivo vem depois do objeto. No inglês é o contrário, é blue car, o adjetivo vem antes. Então, se você for naquela onde traduzir tudo na sua cabeça, você não vai ser completamente entendido. E uma forma com que você Uhum. pode fazer isso troca a legenda do seu filme, bota a legenda não, desculpa, o idioma, né? Porque o mais importante é você estar ouvindo. No início, bota o idioma em inglês, a legenda em português. Seu cérebro não vai gostar, porque o cérebro ele quer tudo mastigado e moidinho, né? Então, às vezes é ruim Eu você. particularmente, eu prefiro ouvir em inglês. Ah, ok. É, bem melhor. Eu Eu consigo. peguei também desgosto de dublagem. Até quando não é um filme em inglês, né, em alguma outra língua que eu ainda não falo, quero virar poliglota um dia, gente, é a minha meta. Eu prefiro ouvir no original também, né, e ler a legenda em português. Mas a gente sabe que Tem não é a realidade de um, todos. tem como chama? Um reality show que a gente estava assistindo que são os jogos jogo do Titã, um negócio assim, que é Uhum. de força. E é tudo em inglês, só que ele fala um inglês que assim, sabe, não é aquela coisa falada muito rápido. Sim, Então a gente consegue assim ir acompanhando e várias vezes, às vezes ele falava alguma coisa e eu repetia, o Dri repetia, é bem uhum. legal assim também, né? Certo. E você pensa que não, mas você já está praticando, você já está absorvendo, você já está aprendendo. É porque às vezes Uhum, a gente pensa que só aprende quando já sai falando, né? Mas a gente esquece que tem o que a gente falou um pouquinho atrás, que são os processos, o passo a passo. Então, super importante isso. uhum. Outra coisa legal de você fazer também é de você mudar os settings ou as configurações dos seus aparelhos. Vamos supor, eu agora estou nessa jornada de aprender espanhol. Demorou bastante tempo para eu começar, acho que devia ter começado um pouco mais atrás, mas agora eu tô meio vergonha na cara e estou fazendo.
Então, o que que eu fiz para me acostumar um pouco mais? Eu troquei as configurações do meu telefone para espanhol. Então, agora é tudo em espanhol. Eu tenho que saber me achar ali. Mas eu sei como as Uhum. coisas escritas, né? Que ele vai mudar tudo. Então, muda lá a configuração do seu telefone para inglês, de repente. Você vai ver o calendário, você vai ver as datas, os meses. Tudo isso são pequenos detalhes que vão te ajudando a estar absorvendo um pouco mais do inglês. Tem uma pergunta aqui, Ana. Pode fazer. Aqui tá falando, Ana, você está iniciando em outras línguas estrangeiras? Ah, sim. Acabei sem querer respondendo a pergunta, né? Uhum. Sim, eu hoje em dia faço espanhol e depois que eu tenho um conhecimento um pouco mais sólido do espanhol, eu pretendo recomeçar o francês, porque eu estava tentando aprender os dois ao mesmo tempo, eu vi que não dá certo. Tem vezes que eu estava Uhum. lendo espanhol, não sabia se era francês, se era espanhol, então estava confundindo a minha cabeça. Eu resolvi dar uma pausa. E eu achei, agora eu abrir um parênteses, eu achei bem legal eu ter voltado a aprender uma outra língua, porque me ajudou a me colocar num nível mais humilde para ensinar para os meus alunos. Porque como eu tenho um domínio do inglês hoje, eu fico assim, como eles não estão entendendo isso que é tão fácil e simples? Eu estou explicando da melhor forma que eu posso, não tô entrando na cabecinha deles. Então agora, como eu estou, né, patinando num idioma que eu também não tenho domínio, então me ajuda a Uhum. entender um pouco mais a dificuldade deles e quebrar um pouquinho mais o conteúdo num nível que eles entendem melhor, e não no meu que está compreendendo tudo. Então está sendo bem legal, divertida a experiência, estou gostando. E quanto mais você aprende, mais você quer aprender, gente. É uma coisa assim muito impressionante. Parece que falava todas as línguas do mundo, mas não sei, né? Vamos ver. Ó, tem mais uma pergunta Tá, aí, Bi. pode mandar. Qual idioma que você teve contato que achou mais difícil? Olha, eu já tentei aprender alemão. E assim, o alemão ele tem uma estrutura gramatical muito próxima da do inglês, mas eu achei bem difícil. E eu me lembro também que eu tentei no Duolingo me arriscar no russo, não Nossa, passei. Bi. Não passei dos primeiros 20 minutos, que é a primeira atividade do aplicativo. Eu falei, não, acho melhor eu me aventurar com palavras que pelo menos tem a letra que Você parece sabe aquilo que que eu o italiano é gostaria de ver. gostoso de aprender? Ah, parece ser. Porque imagina, você aprender uma língua que te lembra de pizza o tempo todo. Deve ser muito delicioso. Mas é gostoso. A pronúncia, assim, não sei, é Sim, legal. sim, ok. Depois que eu aprender francês, eu tento italiano, sabe? Tá bom, Aí é Bi, bom que você tá. vai estar num nível Você mais tem que avançado, aprender, aí você me você tem que ensina. aprender para você conversar comigo, porque eu só vou falar Exa- italiano, tá? Exatamente, exatamente. Tem mais alguma pergunta? Posso continuar? Continue, não. Pode Ok, continuar seu pensamento. tá. A coisa bem legal que a gente pode usar para aprender o inglês é com música. E eu acho isso muito legal, porque todo mundo gosta de ouvir música, né? Cada um com seu estilo musical, mas eu acho que a música faz parte do gosto de todo mundo. E daí é interessante você fazer o quê? Não só escutar. Você escuta, mas com a letra da música, para você poder entender o que está sendo dito. E a outra coisa também é você sempre procurar palavras novas. Porque como é uma música que você gosta, você vai gostar daquele conteúdo. Então, o seu cérebro Uhum. rapidamente vai assimilar o que você está traduzindo ali. Então, a música ela pode melhorar tanto o seu reading, que é a sua leitura, melhora o seu listening, que você consegue entender, né, pelo que está lendo, e também melhora o seu vocabulário, porque você aprender Uhum. ouvindo música, você acaba conhecendo palavras novas. Outra coisa bem legal, também tenho várias dicas, tá? Ai, conta tudo, Bê. Tá, vou contar tudo. Uma coisa bem legal também de você fazer para te ajudar nessa imersão é você falar com você mesmo no idioma. E assim, Uhum. falar sozinho mesmo. Fico que nem uma doida aqui em casa falando espanhol com todo mundo, falo espanhol sozinha. Tipo, planejar o seu dia em inglês, pensar no que você vai Sim. fazer, com sentenças curtas e simples. Porque às vezes a gente tende a ignorar e esnobar um pouco a simplicidade.
Mas uma cota, um quote que eu gosto bastante, que é: a simplicidade é a nova sofisticação. Porque com coisas simples todos os dias, você cria um hábito e aquilo vai só melhorando a cada dia. Então, É o hoje e o agora. Exatamente. Ha, ha, ha. Então, É. conversa com você mesmo no idioma que você está aprendendo, né? Nesse caso, estamos falando do inglês. Isso vai ajudar bastante no seu aprendizado Seu também. pai, eu acho que é seu pai aqui, né? Meu Que pai é o tá. senhor Darcy Peraí. Felizardo. Quem que é secundino? Ah, Dodds, é sua Ai, minha mãe mãe. linda, my mom. Hi, mom. Sua mami. Yes, Ó, my falou boa mom. noite, Ana. Eu gosto Okay. muito da sua didática de ensino. Thank you, mom. Gracias, madre. Obrigada, mãe. Ai, ai. E a outra também, eu me lembro que quando eu estava aprendendo um número, quando eu andava na rua e eu via o número da casa, eu ficava contando os números em inglês. Então, isso também, porque o número é uma coisa bem difícil da gente pegar, porque quando a gente vê aquele símbolo, a gente automaticamente já pensa no número na nossa língua. Então, eu sempre via o número e ficava contando. Ah, é número em inglês. Então, eu ficava sempre contando na minha cabeça. Isso me ajudou bastante a pegar o número fácil. E uma coisa que me ajudou bastante também foi ter em paz, né? Aproveitando que minha mãe está aqui, ter em paz, que sempre me incentivaram a aprender, a me especializar. E eu me lembro que o meu pai, não me lembro agora quantos anos eu tinha, mas o meu pai me deu uma Bíblia em inglês. Gente, eu fiquei apaixonada. Ai, que legal. Eu lia aquela Bíblia e aquilo ainda. E a Bíblia é bem legal porque você, assim, pra gente que é cristão, né? A gente já está acostumado a ouvir e saber quais são os versículos. Então, quando você lê, é aquela conexão. Conexão muito mais do que gramatical. Parece até que uma conexão espiritual que também faz com que você absorva melhor o inglês, né? Então, graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter em paz, que sempre acreditaram nos meus sonhos, sempre investiram em mim, sempre me incentivaram. E eu tenho até hoje essa Bíblia que meu pai me deu. Acho que eu era adolescente quando eu ganhei essa Bíblia. Então faz XX anos que eu tenho. Não vou revelar a minha idade aqui, gente. Credo, Bia. Curiosidade. Ai, gente, nós somos irmãs gêmeas, para quem não Gente. sabe. Nós nascemos no mesmo dia. Mesmo dia. Nosso aniversário. Só isso que eu falo. 2 de outubro, Bi. Era para ser. Se não fosse, Deus ia fazer ser de alguma forma. Não tinha para Não é? É. Exatamente. E, Bi, outra coisa também que eu acho muito importante é procurar alguém para te ajudar, que saiba mais. Um professor, né? Querendo dizer aqui. E porque hoje em dia, ao mesmo tempo que é bom que a gente está vivendo na era da informação, se torna uma coisa ruim quando você não sabe aonde procurar informação. Porque fica aquela coisa, um site aqui, um monte de blog ali, um monte de vídeo ali, e o inglês, a língua já é uma coisa complexa por si só, e você fica olhando um monte de blog, um monte de site, um monte de vídeo, e não sabe por onde começar, né? Então, acho super legal ter esse investimento de procurar um professor. E aí eu não vou nem aqui entrar no mérito do que tem que ser. Pode ser um professor particular, pode ser um cursinho, né? Tem gente que realmente se dá bem aprendendo sozinho, não vou tirar o mérito dos autodidatas, mas você tem que ver qual é o melhor estilo de aprendizado para você. Se você acha que você consegue aprender sozinho, beleza, vai lá, investe seu tempo todo dia estudando. Se você sabe que você não consegue, não fica perdendo tempo, porque às vezes passa vou aprender sozinho, né? Meta de início de ano. Chega aí em março, inglês, o que é inglês? Nunca vi, né? Nunca ouvi, não sei o que é. Então, identifica qual é o seu estilo e invista, porque eu acho que é um investimento que vale a pena. Mas eu digo assim, não importa o estilo que você escolha, a gente tem que saber que nós temos que ser os protagonistas do nosso próprio aprendizado. Então, mesmo que você escolha um professor para te ensinar, para te orientar, você mesmo pode procurar as informações, chegar sempre na sua aula com dúvida. O que eu amo, o que eu mais amo é aquele aluno teacher. Can I ask you a question? Posso fazer uma pergunta? Né? Porque a gente vê que o aluno está se dedicando, ele vai para frente e tal. Então, eu acho legal
investir em procurar alguém para poder estar te orientando, né? Ser aquele coach. Uhum. E eu acho bem legal do inglês, porque você vê que eu tô falando aqui, usando um monte de palavra em inglês e português. Hoje em dia o mundo tá assim, você não fala mais professor, é o coach. Né? É o coach. Você não fala que você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar o quê? O seu mindset. Né? O mundo usa muita palavra em inglês, Muito. né? A gente aqui não tá no ao vivo, querida. Estamos numa live. Você tá me entendendo? Então, o mundo tá... estamos globalizados. Eu acho que quem não correr, não é nem atrás, é na frente. Hoje em dia tem que se correr na frente. E procurar se especializar e aprender uma língua, especialmente o inglês, vai ficar para trás, gente. Porque hoje em dia, realmente tem isso que ter. Já meio que nem é muita questão de escolha, né? Não assim, não é mais luxo, não é só mais para você essencial. Disney, é essencial, exatamente. E é como você colocou no seu post, eu achei bem legal a frase. É melhor você saber, mesmo não tendo que precisar de usar, do que ter que precisar e só sair o The Books on the Table, né? Aí realmente fica um pouco difícil. Porque nós somos assim, nós vamos atrás daquilo que a gente precisa, né? Então, assim, minha mãe, ela sempre investiu no inglês em nós. Certo. A Aline, ela agarrou e continuou e foi embora. Eu meio que fazia ali meia boca, porque é uma coisa que, ó, sinceramente, não curto muito. Sim. Mas assim, sou eu. O Dri já gosta. Agradeço a sua entendeu? O Dri já... Ok. Ai, o Dri acho que a gente tem que ser sincero. Fica falando comigo, né? Uma palavrinha aqui. O Dri, ele se arrisca. Isso. Ele gosta. E aí, quando eu comecei a fazer como fala? As entrevistas para ir trabalhar no navio, a entrevista era em inglês. Olha isso. Falei, meu Deus, e agora? Aí a Aline, como ela já tinha feito as entrevistas também, já tinha trabalhado, ela falou, não, eu sei mais ou menos como que é, eu vou te treinar. Correto. E eu fui e fiz a entrevista em inglês. Sim. Inglês e espanhol ainda, que era um navio espanhol. Correto. E assim, talvez se eu tivesse pegado firme, não passaria esse perrengue todo, porque foi ali um estudo bem... intensivo, assim, bem, né? Intensivo, bem decoreba, então funcionou para aquele momento. Mas assim, claro que eu lembro de algumas coisas, mas realmente não foi aprendizado, decorou mesmo, né? Correto. A Jaqueline fez uma pergunta que eu achei bem legal. Se você quiser ler aí, porque sumiu para mim. Peraí, deixa eu ler aqui. A Aline falou que saber inglês é necessário. Isso. E a Jaque falou, como sabemos quando já sabemos o inglês? Gente, essa é uma pergunta realmente muito interessante, porque às vezes, quando a gente está estudando, a gente não percebe que a gente sabe, né? Então, assim, na minha opinião, uma pessoa que é fluente no inglês é uma pessoa que consegue se expressar. Ela pode não conhecer todas as nuances da língua, ela pode não saber usar todas as gírias e expressões, mas se ela consegue falar sem ficar né? Então, para mim, eu considero uma pessoa fluente. E eu creio que vai também do quanto a pessoa entende. Porque, assim, eu creio que a pessoa, às vezes, não... A nossa maior dificuldade como brasileiro, né, por não estar num país que a gente tem que falar o inglês, é justamente a trava na hora de falar. Isso é muito clássico, enquanto que as pessoas falam, eu entendo tudo, mas não consigo falar. Isso porque a gente não é obrigado a falar, né? Na rua, com as pessoas. Então, mas eu creio que se você está vendo um filme, você coloca tudo em inglês, você consegue entender, mesmo que não todas as palavras, mas você consegue captar o contexto do que está sendo falado no filme, né? O que acontece na cena, na minha opinião, você já pode falar que você tem um conhecimento intermediário, que você sabe o inglês. Mas a gente realmente tem que falar, né? Entender é legal, mas o desenrolar da língua realmente é quando você fala. Você sabe que eu tenho dificuldades em falar,
Porque acho que mais porque eu tenho meio vergonha assim de errar, porque eu já Correto. passei muito por esses constrangimentos de às vezes tentar falar e aí as pessoas darem risada, tirar sarro. Então hoje eu meio que travei. Certo. Mas eu entendo até que bastante. A Aline às vezes está conversando com o Salve no telefone, tudo em Uhum. inglês, né? Sim. Tô sabendo tudo, tô por dentro do assunto dos dois. Eles têm que ter cuidado com o que Inclusive, fala, então. tem, gente. Não fala inglês perto de mim se for algo sério, algo muito assim. Aham. E quando eu fui na feira internacional de comida, eu falei inglês lá, porque tinha Uhum. bastante japonês que estava conversando inglês, né? E eu super conversei, perguntei preço. Nossa, super fluente. Então é bem isso. A hora que tem que falar, a gente fala. Mas é Exatamente. aquele medo de tentar falar, né? Exatamente. Por isso que eu acho super importante você ter esse coach, né, que vai ser seu professor ao seu lado, porque você vai ter oportunidade de conversar com ele e de destravar, né? Porque você quando Sabe aprende o que acontece muito comigo, B? o quê? Eu sonho muito em inglês, sabia? Que interessante. Então você já está no caminho da fluência, porque dizem que quando você Você começa sabe a que sonhar na outra língua é porque você já está chegando lá. e no sonho, nossa, eu super converso. E converso certo. Mas é depois que você come Verdade. feijoada e vai dormir? Ai, não, Bi, Ah, é o sono de verdade. então tá certo. Eu me E considero uma básica no inglês, assim. ok. Não, você tá básico indo para intermediário. E você, eu tive a oportunidade de te ensinar um pouco, né? Você pega super rápido. Acho que se você investisse mais um pouco de tempo, dedicasse um pouquinho mais, você com certeza aprenderia super rápido. Uhum. E Olha aí, ah, a Aline tá falando, Ana, esse bullying em quem está aprendendo uma nova língua é sério. Não eu não sei se foi entendi uma muito. pergunta, Eu acho que é porque mas você falou que eu riam imagino de assim, você. para quem está aprendendo e as pessoas às vezes ficarem fazendo bullying quando você fala alguma coisa errada, é muito sério, porque meio que trava a pessoa, né? Olha o Adriano aqui. Hi, Dream. Hi, How are you today? Good to see you. fine, thanks. Aí, tá vendo? Gente, isso aí tem futuro. Pois é, Fala, porque Bia. assim, quando você fica inibido de falar, não dá. Aí realmente o negócio não vai para frente. E é o que eu digo para os meus alunos. Eu tenho os alunos que considero fluente em inglês, eu dou aula para eles só em inglês. Só que na hora deles falarem, eles querem ficar falando português. Eu falo assim, gente, vocês querem viajar para fora. Então, vocês têm que errar aqui. Então, fica à Uhum, vontade de falar, de demorar, de perguntar o que que é. Porque até se você me perguntar como se fala tal coisa, falando em inglês, você também está praticando. Então, é um sim. erro que muitas pessoas caem. Ela vai aprender inglês com alguém, mas chega lá na aula só quer falar em português. Né? Tem que se Uhum, desafiar a arriscar falar o idioma. Porque é esse risco que você corre, né? De passar vergonha. Porque tem gente que ri, infelizmente tem. Mas é assim que você vai aprender. Não tem como. Falei, quando você for uhum, se colocar nessa situação que você estava lá na feira, você já sabia falar. Porque você já, né, caiu muito de bicicleta pequenininha, agora você já está sabendo andar milhas e milhas e milhas de distância. sim. Tem mais alguma Olha pergunta lá, ó. aí, Bi? Algum comentário? Na sala de aula, tem professores que escolhem os melhores alunos para fazer os exercícios? Bi, acontece isso? Olha, quer pular essa, Bi? Você vai Não, responder. não, vou encarar, Bi. Olha, eu particularmente sou uma professora bem democrática. Eu dou oportunidade para todos falarem. Quem sabe ler bem, lê. Quem não sabe ler muito bem, lê também. E às vezes eu pego até no pé daqueles que não gostam muito de participar porque tem vergonha. Aí eu coloco Uhum, mesmo, né? Mas às vezes também cai na questão do professor, não do professor escolher, mas tem aluno que voluntariamente já pede para fazer, já pede para ler. Você faz uma pergunta, ele vai lá e responde.
Lógico que geralmente são aqueles que são um pouco mais desenvolvidos, né? Então aí a Uhum, gente tem que catucar os mais quietinhos, que são aqueles mais tímidos, que se sentem um pouco inibidos, porque não falam tão bem quanto o amiguinho, para uhum. poder falar. Mas até eles têm que ter um cuidado, porque às vezes você acaba expondo muito a outra pessoa que acha que está pagando mico porque está falando errado, entendeu? Então, dentro da Sim. sala de foi uma pergunta boa, porque realmente dentro da sala de aula o professor tem que ter muito essa sensibilidade de cortar um pouquinho que está Uhum. falando muito, porque é bem desenvolvido, e de incluir aquele quietinho que é tímido porque ele ainda não está no nível, às vezes, da. Sim. Então tem que ter realmente esse jogo de cintura. Deixa eu ver aqui. É, peraí. Dizem que os brasileiros são os piores com bullying. Ah, ó, se são os piores, eu não sei, porque eu não viajei ao redor do mundo para conhecer. Mas que são bastante, isso eu vou falar. Né? Eu Uhum. percebi que, quando eu morei nos Estados Unidos, eu percebi que eles levam essa questão de bullying muito a sério. Tipo, cada um tem o seu tempo de aprendizado, eles não ficam muito ridicularizando o outro. Porque aqui no Brasil parece Uhum. que tudo vira piada, né? Sim. Eu acho que isso faz parte, né? Compõe essa nossa personalidade, esse jeito alegre que o brasileiro é. Mas, em compensação, algumas pessoas saem com um pouco de trauma, né, disso. Que às vezes é zoado e acaba ficando travado o resto da vida, porque lá na quarta série, o amiguinho riu dele porque ele fez uma pergunta para a professora. Você acha que na Ai, Bia, eu mesmo? sou. Eu preciso desbloquear isso da minha vida. Mas eu acho que você já está curada. Você tá achando? Eu já acho que você já está. Você já está, entendeu? Falando, fazendo, e não importa o que as pessoas falam. Uhum. Sim, é verdade. Mas é assim. Ah, e outra coisa que eu queria acrescentar também, já que eu falei aqui de morar fora, né, de conhecer outras culturas, é essa minha experiência de viajar. Gente, eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência de poder fazer um intercâmbio e morar fora, né? Assim, eu sei que às vezes nem todos têm essa experiência, essa oportunidade, mas vale a pena, eu acho que se esforçar um pouco, fazer aquilo que pode, para juntar um dinheirinho e quando puder, né, viajar. Eu achei bem legal porque nós como brasileiros, a gente tem muita mania de depreciar muito o nosso país, a nossa cultura, o nosso povo. Quando você vai para Uhum. fora e você mora num outro lugar, você vê que, assim como no Brasil, o outro lugar tem pontos fortes, mas também tem pontos fracos. Então, eu, Uhum. quando morei fora, eu aprendi muito a valorizar o meu povo, a minha língua, a minha terra. Ainda assim, enxergo os problemas que nós temos aqui, né, como nação, mas eu aprendi a gostar mais do Brasil quando tive a oportunidade de morar fora. A visão do mundo que a Uhum. gente tem muda bastante. Então, acredito que é mais um incentivo também para a gente poder fazer isso, né? Ter a oportunidade de morar fora. Sim. Aquelas pessoas que estão assistindo aqui, que são mães, de pais, né? Incentivarem seus filhos desde pequenininhos a aprender o inglês também. Até mais fácil, porque criança aprende assim, e criança é uma esponja, né? Tudo que você coloca na Uhum. frente, ela aprende. Então, ensinar, mesmo que não for num cursinho, porque hoje em dia a internet veio Tem para muito facilitar curso muito, online, né? muito curso online. Até gratuitos tem, que eu creio que eles vão até o básico, e aí, claro que depois você tem que pagar, mas pelo Sim, menos mas eu já ainda é um acredito que começo, vale a né? pena. Tem o Netflix, que a escola do Netflix tá aí para todos, né? Muito desenho animado para criança assistir em inglês. E você pensa que não, as crianças elas assistem, elas absorvem. Se bobear, deixar o Benício lá assistindo Netflix, né? Daqui a pouco tá falando inglês Ele com você que gosta. você nem sabe o que ele tá falando. Às vezes a gente coloca e eu não vi que tá em inglês, alguma coisa assim. Aí eu, quando eu percebo, eu falo, ai, Bê, tá em inglês, a mãe vai mudar. Ele, ai, não, pode deixar. E Uhum. ele assiste. E ele A escuta gente as crianças, as também. cores, Às vezes coloca um filme sem legenda mesmo, em inglês sem legenda. Você começa a assistir, é meio estranho. Mas sim. você acostuma e parece até que você começa a entender tudo, né? Verdade. Porque o cérebro ele vai rejeitar no começo, né? Porque ele quer algo fácil para você bater o olho, no ouvido, já entendeu. Mas se você insistir mais um pouquinho, né? Como levar o seu cérebro para academia,
ele vai se acostumando com o desafio, né? Depois você só vai aumentando o Sim. nível de desafio. E uma coisa bem legal também, que até me incentivou a aprender uma outra língua, foi saber que quando você aprende outras línguas, você está exercitando o seu cérebro. Você sabia que isso reduz as chances de você ter Alzheimer? Porque exercita, né? Está exercitando o seu cérebro. Então, já é mais uma vantagem aí para os tempos de velhice, da gente poder estar aprendendo uma outra língua. Sim. Mais alguma pergunta aí, Bi? Aqui tá. A Jaque falou assim: conhecer uma nova língua e um novo povo expande o nosso conhecimento. Ai, sim, gente. Então, é o que a gente estava falando anteriormente, né? Super recomendo, muito bom. E às vezes a pessoa pode não ter condições de ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa. Mas, gente, tem aqui os países da América do Sul que a gente pode, já é uma experiência válida. Que a gente pode ter Uhum. de estar no outro país, falando uma outra língua, se virando no outro idioma. Isso faz a Tem gente mais crescer pergunta, muito Bê. como pessoa. Pode mandar. Qual estado dos Estados Unidos você mais gostou e por quê? Tá. Eu tive a oportunidade de morar em 3 lugares diferentes, né? 2 estados e o Distrito Federal. Eu morei em Maryland, eu morei em Virgínia e morei em Washington, D.C., que é a capital. Então, é ali como se fosse um triângulo mineiro, né? Assim, de Rio, São Paulo e Minas Gerais. E o estado que eu mais gostei de morar foi em Virgínia. DC é bem legal porque é super badalado, né? Como é a capital, tem muitos turistas o tempo todo, tem muito museu, muita atividade, muita coisa para fazer. Parece que funciona 24 horas, é bem divertido, né? Bastante parque. Maryland foi um estado que a maior parte dos meus amigos moravam lá, então sempre estava lá final de semana para fazer alguma coisa. Tinha uma loja brasileira, tem uma loja brasileira lá muito legal que eu também sempre ia. Que a gente vai morar fora, mas não quer tirar o pezinho do Brasil, né? Então morava lá, mas sempre ia nessa loja brasileira. Mas Virgínia foi o estado que eu mais gostei. Não sei a vibe do lugar, a paisagem. Eu não sei explicar o porquê, mas Virgínia foi o último estado que eu morei, mas foi também o que eu mais gostei. Bacana. Pode continuar, Bi. Tá, se que tivesse mais alguma pergunta. Nós temos 10 minutinhos, tá? Ai, mas já, gente, já passou tanto tempo, a gente nem Já passou percebe. muito É rápido. conversa com amigos mesmo. Ai, ai. Então é isso, Bi. A importância de você estar aprendendo, de você evoluir, de você adquirir novos conhecimentos. Eu creio que, assim, Deus, ele sempre nos desperta para as oportunidades. Só que muitas das vezes a gente não está ligado para entender, né? Eu creio que muita gente que está assistindo aqui agora, ou que vai assistir depois, sente essa necessidade de aprender o inglês, sente que tem que começar, mas nunca começa. Então, quem sabe, talvez essa live, esse vídeo aqui, é um incentivo para a Seja um pessoa. despertar, né? Ou um hashtag um despertar, para a pessoa tomar essa iniciativa e começar. Porque eu digo assim, a gente investe em tantas coisas, sabe? A gente está saindo... Assim, agora no coronavírus, né? Tá um pouco diferente. Mas a gente investe em churrasco todo final de semana, roupa para todo final de semana tá, né, no evento novo. Muitas das vezes gasta excessivamente com comida. E é aquilo que vai ficar para nossa vida, que é o conhecimento, e algo que pode abrir outras portas para a gente lá na frente, a gente, né, tem a mão fechadinha para investir. Então, realmente não é caro, não é barato você investir em aprender uma nova língua, né? Mas você sabe por que eu acho? Fala, Bi. Eu vejo isso muito a começar de mim. É uma coisa que não investe porque a gente não vê o resultado imediato. Hashtag falou E tudo. requer um esforço maior. Entendeu? Então aí você fala, né? Não tô precisando agora, então é uma coisa desnecessária. Exatamente. Mas quando você vê lá na frente que vai ser bom, aí você consegue enxergar e fazer, né? Isso. Tem uma pergunta aqui
É, se você tem algum canal, alguns contatos que as pessoas podem falar com você. Gente, com certeza. Eu tenho Facebook, Ana Cristina Felizardo. Tenho também o Instagram, que é. Escreve que eu vou fixar. Ah, eu posso escrever aqui agora? Pode. Dá licença aqui. Então. Ana, e você está aberta para aulas online? Como que tá a sua agenda? Opa, deixa eu escrever aqui, Bico. Não consigo escrever, falar, Não, pode usar a escrever, live mas ao mesmo tempo. Então, eu vou botar aqui meu Instagram, porque aí me manda um direct, aí eu já apresento os outros canais, tá? beleza, eu vou Opa, fixar, pode mandar. tá, peraí que eu já botei aqui até errado aqui. É A Feliz. A Feliz underline. Dá uma fixada aí. E aí, só mandar um DM e hashtag a gente conversa, a gente se entende. Mandar um direct para Ana. Isso. Meu pai, peraí que eu não tô conseguindo Tá vendo fixar como é que é aqui. difícil falar, olhar para a câmera, escrever, responder perguntas, Ô, digitar? Ana, ó, aqui, ó, Deus confirmando. Faça um canal no YouTube para dar as dicas. Olha isso. Tá bom, já tá no projeto. Já tá no projeto. Tem outra coisa aqui, Ana, você pode dar alguma dica para quem quer fazer intercâmbio? Gente, com certeza. Existem várias agências, eu não conheço todas. Eu vou falar aqui do nome da agência que eu fui pela primeira vez lá para fora, que é a Experimento. Mas existem várias outras agências. Mas como eu nunca fiz por nenhuma outra, só por essa, eu vou falar só o nome deles, tá? Então foi pelo Experimento, eles têm vários intercâmbios lá para você fazer. Uhum. Assim, eu não sei como é que está funcionando hoje em dia, né? Mas por causa da pandemia. Mas acho que vale a pena perguntar. Porque tem o au pair, que foi o que eu fiz. Tem também o de você fazer o ensino médio lá fora. Tem intercâmbio de trabalho, que você pode trabalhar em temporadas, né? Tanto no verão, em camps, tanto no inverno, em resorts de esqui. Então, tem várias oportunidades. Tem várias agências, eu acho que é legal também não pegar a Isso, primeira, dar meio que uma estudada para também não cair em exatamente, golpe, né? exatamente. E eu estava falando com relação à maneira de como dá para ensinar, né? Hoje em dia, por causa da pandemia, não está tendo mais aula presencial. Mas eu acho Uhum. legal que a internet veio realmente para mudar com relação a isso, e hoje em dia a gente dá aula online. Então, não tem desculpa para aprender. Não tem aula Uhum. presencial porque não estamos podendo, né, aglomerar, estar com contato, mas a internet ela veio para revolucionar mesmo e o aprendizado pode ser online também. Sim. Então, é uma A possibilidade. Jaque está falando que a África do Sul e Malta são destinos mais baratos. Isso, a África do Sul. E é um destino que a maioria das pessoas não procura. Porque quando você fala em intercâmbio, o primeiro país que vem é os Estados Unidos, acho que depois vem assim, o Canadá. Canadá e também a Austrália. E eu acho que a Austrália é um dos Uhum. mais caros que tem. Também é um lugar tão lindo e maravilhoso, né? É. Mas a África do Sul é um intercâmbio bem mais acessível. Então vale Uhum. a pena. Irlanda também é um intercâmbio mais acessível. Nossa, mas é Ó, uma pergunta grande aí, né? tem uma sugestão. Quando aprendemos inglês, é muito difícil encontrar um lugar para marcar e praticar. Professora Ana, você poderia usar o Tamara para marcar encontro com pessoas que queiram praticar? Deve ser o Taara. Não sei. Pode ser, né? Pode ser. Ok. O duro é que agora com a É, pandemia tá tudo. Ah, tá área, tá área. é. É que agora com Tá a tudo pandemia, fechado, né? exatamente. Mas tem o Zoom, Tem o Zoom, que é uma plataforma super legal para poder fazer reunião, para ter com aula. várias pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, gente, o aprender não pode parar, a gente não pode deixar a pandemia, né, nos, nos congelar. E eu creio que assim, olha, 2021 está prometendo.
Porque eu creio que esse Ai, 2020 está sendo o hashtag o ano da preparação. é E a só quem estiver preparação. ligado, aproveitando as oportunidades, vai sair dessa mais forte e É, entrar na frente de quem está dormindo. é. E ano de 2021, olha, tô Porque sentindo tem que um é monte de forte gente que sucesso. falou assim, já acaba. Que falou assim: ah, já acabou mesmo, o ano já foi, já era, não deu fazer nada, já joguei toalha. Hum, Não sei, eu tenho muito pra mim que esse ano, quem tá agarrando as oportunidades vai receber muita coisa no que vem. Agora, quem parou no tempo aí achando que a desgraça caiu pra matar todo mundo, já era. exatamente. Eu Tá tô nesse ficando pra mesmo trás. sentimento. As portas que Deus está abrindo, eu tô entrando, tô fazendo. Eu tenho que ir lá na frente, vai E ser são muito muitas, gostoso. né? São muitas, Bi. Ó, o meu sonho é chegar no céu, Deus falar assim, olha aqui, tá vendo essa lista aqui, ó? Era tudo que eu tinha para você fazer, tudo que eu tinha para você viver, e todos os itens estão checados. Acho que vai ser minha grande satisfação. Sim. Assim, primeiro ir pro céu, né? Só de chegar lá já é uma vitória, mas também de ter podido viver os sonhos de Deus aqui na Terra. E eu Que é o creio que principal, né, é Bi? o principal. Eu creio que eu ter aprendido inglês, ter viajado, feito bastante coisa lá fora, e aqui também, né, faz parte daquilo que Deus tinha para mim. E eu quero também que todos tenham essa experiência. Uhum. Arrasou. Ah, Bi, nossa live vai cair. então Vamos tá encerrar? bom. Vamos encerrar. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. A gente é a minha primeira live. Mas não fiquei nervosa, porque Bi, bater eu que papo com ela agradeço. é tudo. Tô morrendo de saudade. E eu tô te Também. esperando aqui pra me Pode deixar. visitar. E a gente vai pra aí também. Com certeza, mas eu Talvez mês visitarei que primeiro. vem. Ah, então tem que Mas, correr. mas fiquem abertos. Hashtag fiquem abertos, pode deixar. Cara, Bi, amo sua vida. I love you more. I love you too. Ok. Bye, Bi. Bye, guys. Bye, Bi. Fica com Deus, viu? Você também, obrigada pela oportunidade. Imagina, cara, foi um prazer. Ok. Bye. Beijão.